O ego é o seu grande inimigo, moço. Mas é o ego que te mantém vivo. Não estou aqui sugerindo que você se livre do seu ego, porque enquanto ser encarnado, você depende 100% dele para sobreviver nesse mundo. E é necessário que você tenha o ego, para que você tenha a opção do certo e do errado, para que você mantenha o seu livre-arbítrio. Ou seja, não é uma batalha contra o ego, e sim é você aprender a controlar o seu ego, domá-lo, saber como usar. Isso sim é evolução. Ou como diz os outros lá na iluminação. Exu é o poder de execução. Exu não vai interferir no seu livre-arbítrio. O diabo está em cada um, moço, ao mesmo tempo que Deus está em cada um. Uma pessoa dessa que pode estar ouvindo a gente agora deve reconsiderar e não repetir o erro. Aí é o que nós falamos antes, moço. O que passou, passou. Não tenha vergonha do que passou. Simplesmente mude a partir de hoje. Seu Exu, qual é o nome do senhor? Exu, Senhor Tiriri. Exu Senhor Tiriri. Mesmo. Certo. Por que tem esse nome? E por que teria outro nome, moço? É o nome de uma falange, é isso? Que o senhor pertence? Moço, existem várias falanges de Exu. Exu Tiriri é uma falange. Exu Tranca-Rua é outra. Exu Seu Capa Preta é outra. E várias falanges. Cada um deles tem uma função. Mas a função maior de todas, moço, é atender as pessoas. A função maior de todas é atender as pessoas. Sim, moço. Sim. Porque as pessoas, é muito mais importante como as pessoas querem me chamar do que como eu me chamo de fato. Sim. Claro. Porque tem aquela pessoa que vem e fala, não, eu estou em busca do Senhor Tiriri. E naquela casa tem alguém da falange do Senhor Tiriri. Agora não significa que um Exu possa trabalhar somente na Umbanda. Um Exu pode trabalhar em outras religiões ele não vai ser chamado de Exu Tiriri. Imagina aparecer numa igreja, boa noite a todos, Exu Tiriri chegou. Sai todo mundo correndo, né, moço? Sim. Qual o maior preconceito que a linha de Exu tem enfrentado durante essas décadas que o senhor tem visto? Das pessoas mal intencionadas que trabalham com Exus. Preconceito vem muito mais dos próprios umbandistas do que quem está de fora. Nossa. Porque a imagem que é colocada de Exu é uma imagem errônea. Outro dia, uma moça que está aqui do lado fez uma observação muito interessante quando fala qual o arquétipo que melhor define Exu. Qual o arquétipo que melhor define Exu? Esse, como tem dos pais velhos, que são os escravos antigos como um arquétipo, como tem dos caboclos, que são os índios. Sim. O melhor arquétipo para definir um Exu é o ego. O ego? É, moço. Exu é o seu ego ampliado e com poder de execução muito grande. Isso significa que se você for uma pessoa mal intencionada, moço, você vai se utilizar desse poder de forma equivocada. E a imagem que vai ficar para as pessoas, moço, é aquela imagem errada de que Exu é o diabo. Mas aí é uma outra história, porque afinal, o que é o diabo, se não uma criação da igreja? Que é o diabo, senão a criação da igreja. Claro. Lógico, moço. Sim. O diabo
está em cada um, moço, ao mesmo tempo que Deus está em cada um. Mas tem que ser criada uma imagem para as pessoas sentirem medo. Por que não associar essa imagem àquela imagem do tridente, a imagem do animal, como foi falado outro dia? Porque esses eram os deuses de outras religiões. Então eles tinham que ser endemoniados para pararem de ser seguidos. Ou seja, o preconceito foi criado pelo homem. E muitos daqueles que trabalham com Exu, ou que pelo menos dizem que alimentam esse preconceito, porque têm o interesse em manter esse status de eu sou o Exu Todo-Poderoso, mando matar e mando prender. Poucos esquecem do Exu que vem para salvar, que vem para ajudar, que vem para limpar e que vem para resgatar aqueles que estão lá no submundo precisando de ajuda. Como é que é? Coisa boa não dá notícia, né? Não dá ibope. Ah, sim. Coisa boa não dá ibope, não corre tão rápido quanto coisa ruim. Pois é, moço. E a coisa ruim é criada, as pessoas criam essa imagem, que vem de várias religiões. Religiões que às vezes não tem nada a ver com Umbanda, que se despachava Exu para o lado de fora, porque Exu era maldade. E a imagem do Exu sendo a maldade fica. E muitas pessoas utilizam isso para, de uma forma ou outra, terem alguma vantagem indevida. E a imagem de Exu é que é suja. Só que Exu não argumenta, Exu não discute, o ego é seu. Exu executa. Exu é o poder de execução. Exu não vai interferir no seu livre-arbítrio. Exu afunda junto com você e Exu sobe junto com você, até que você aprenda. Quando se diz o Exu afunda junto com você, alguns Exus colocam a proposta de que Exu é neutro, não faz maldade. Outros dizem que se vem pedir maldade, eu faço, porque quem pediu que vai se responsabilizar por isso. Qual que é a vossa posição? Exu é neutro? Exu é neutro. Exu trafega em todos os mundos. Exu amplia o seu ego. Exu faz maldade? Não. Exu te empodera para que você faça maldade. Exu é o guardião do livre-arbítrio. Não vai interferir no seu livre-arbítrio. Você pegar um Exu e falar, esse Exu vai lá e faça uma maldade, Exu não vai fazer uma maldade, moça. Mas tem bastante espírito perdido por aí que vai ter o maior prazer do mundo em pegar aquilo. Ou seja, se você quer maldade, basicamente Exu cruza os braços e fala, ó, tá aqui quem faz, se entenda depois. Mas eu não vou parar o seu livre-arbítrio de fazer isso. Exu não é maldade, moço. Exu é luz. Só que Exu também pode ser as trevas quando necessita descer no submundo, em nome do amor e da luz. Exu optou por ficar no plano inferior para que possa ajudar o plano superior. E resgatar aqueles que estão querendo fazer a passagem de um ponto para outro. Claro. O senhor falou que o Exu te empodera. Quais as maneiras o Exu empodera e como a gente pode saber que está acontecendo ali na hora que está acontecendo para, como se fosse dizer, passar nessa prova de não deixar o ego responder e fazer a coisa errada? São algumas perguntas aí, né, moço? Já. Como Exu te empodera? Exu te dá um poder além do que você tem no plano da matéria. Magia. Por isso Exu te empodera.
Sem falar que ele te faz acreditar que você pode mais. É um trabalho muito da mente também, moço. Da mente, é um trabalho muito da mente. Muito. É mente, espírito, conhecimento, é tudo junto, moço. A magia acontece quando você acredita, firma o pensamento, forma e executa. Essa é a magia. Acredita, firma, forma pensamento e executa. Isso, moço. Claro. E como é que a pessoa sabe ali que está acontecendo aquela prova que a Exu está colocando para ela da empoderação? Moço, O empoderamento. não é Exu que está colocando a prova. Exu não põe prova nenhuma. Exu não faz questão que ninguém passe de ano. É você, moço. Sim. No seu julgamento. Porque o certo e o errado também é relativo, moço. Totalmente relativo de tempo, espaço, cultura que se vive. Qual é o tempo da terra que se vive? Isso é que vai definindo o que é o certo e o errado. Lei mesmo, tem uma. Ama o próximo como ama-te a ti mesmo. Só que isso parte de uma premissa que você se ama. Será que você se ama? Esse é o linear. É saber o que eu estou fazendo para o próximo. Eu faria para mim? E se fosse o contrário? Se pessoas estivessem fazendo isso comigo, como eu me sentiria? Não estou falando se colocar no lugar de uma pessoa, porque isso é impossível. Você nunca vai se colocar no lugar de ninguém. Eu sei como você se sente. Você tem que saber como você se sentiria se aquela ação fosse contra você. Como você se sentiria? E esse é o linear do certo e errado. E não dá para você julgar o que é certo e errado quando você muda de uma cultura completamente diferente para outra. Sim. Ou no linear dos tempos, o que é certo hoje não era certo há 20 anos atrás e com certeza não vai ser certo daqui a 20 anos. Sim, senhor. Os referenciais mudam. Os referenciais mudam do certo e errado, moço. Por isso, não tem como você colocar um linear correto e exato do que é certo e errado, a não ser o que você faria para essa pessoa se fosse feito com você, como você se sentiria. Essa é a única verdade que existe. E quem vai te julgar, moço, não sou eu, e não é ninguém mais do que você, sem o filtro do seu ego. E esse é o pior julgador que tem. Ser julgado por si, Sem o filtro, sem o filtro do ego. Claro. Com toda honestidade. Porque você, moço, é implacável com você mesmo. Posso te garantir que é muito pior que eu. O que faz um encarnado, depois da passagem, ficar confinado nos submundos astrais? Medo, opção, vergonha. Medo, opção e vergonha. Sim. Que é o auto-julgamento. A hora que você se julga, você passa a ter vergonha de quem você foi. E daí você começa a querer se esconder nas trevas. Se esconder nas trevas para que não venha à tona o que há dentro de si. Tentando se esconder de você mesmo. Tentando perder a sua forma humana, para quem sabe até não ter que se julgar novamente. É um caminho e um processo que pode levar muitos e muitos anos no referencial da Terra. Até que você perceba o que aconteceu, perdoe-se e consiga começar a fazer o caminho inverso.
Medo, opção e vergonha. Fala um pouco mais da parte do medo que prende as pessoas do submundo astral. Medo da mudança. Sim. Muitos estão numa situação cômoda, mesmo que seja no submundo. Ele tem uma posição de liderança, ele tem uma posição de destaque. No submundo ele consegue manter o ego dele, ele consegue manter valores que pertencem ao mundo material. E ele tem medo de perder esse status, medo de sair dessa situação. Ou simplesmente medo de se enfrentar ou enfrentar o diferente. Ninguém gosta de mudança, moço. Isso faz parte do ser humano. Fique na sua zona de conforto. Quantas pessoas chegam para Exu durante um atendimento e falam: seu Exu, me ajuda a conseguir tal emprego. E você olha para a pessoa e fala: o que você está fazendo para merecer isso? E a pessoa fala: estou esperando que o senhor faça. Pois é. Medo de assumir a responsabilidade dos próprios atos. Nossa. E qual, fala um pouco mais sobre a parte da opção. O senhor disse o medo, a opção e a vergonha. Vamos falar um pouco mais sobre a opção que faz com que a pessoa, a partir daquilo, fique presa no submundo astral. A opção de vida ou a opção que ela teve depois? Ou ambas? Que pode ser uma série de opções que você teve em vida, onde você tem a consciência do que o que você está fazendo está equivocado. Mesmo assim, você opta por continuar fazendo. Essa é uma opção que você sabe que vai te prender no submundo. E você continua fazendo, seja lá qual for o seu motivo. Essa é uma opção. E tem a opção de quem vai para o submundo e opta por ficar lá, porque quer manter o ego. Não quer se desprender do ego. Do ego? Sim, sim. O ego é o seu grande inimigo, moço. Mas é o ego que te mantém vivo. Não estou aqui sugerindo que você se livre do seu ego, porque enquanto ser encarnado, você depende 100% dele para sobreviver nesse mundo. E é necessário que você tenha o ego, para que você tenha a opção do certo e do errado, para que você mantenha o seu livre-arbítrio. Ou seja, não é uma batalha contra o ego, e sim é você aprender a controlar o seu ego, domá-lo, saber como usar. Isso sim é evolução. Ou como diz os outros lá na iluminação. Antes que a gente fale do próximo item, né, da vergonha, que o senhor citou, ainda dentro da opção, qual dessas duas o senhor, qual dessas duas filosofias de vida o senhor vê como realidade? Existe livre-arbítrio e a pessoa escolhe o que ela vai fazer? Ou já é tudo pré-determinado, está escrito e serve para que ela, se está escrito porque é uma prova que serve para ela se desapegar, de achar que ela está no comando de tudo? O senhor quer que eu responda de forma educada ou de forma direta? Direta. Acreditar que existe um destino pré-traçado para você é uma situação do covarde, que não tem coragem de enfrentar a própria vida e não tem coragem de mudar o próprio caminho. É uma covardia, é transferir a culpa ao outro, é botar a culpa em Deus da sua situação de vida. Se você já tem um destino pré-traçado, moço, para que você vai fazer qualquer coisa? Você simplesmente se acomoda, cruza os braços e fala: é o que tem para mim nesse mundo, ponto. Essa é a resposta do covarde, do medroso. Você tem 100% do controle da sua vida.
do momento que você optou, do momento que você foi desencarnado, designado para encarnar, o controle é teu. Você traça o seu caminho. O que você vai fazer daqui a 1 segundo é uma opção sua. Não é destino, moço. Não acredito em destino. Acredito em consequência dos seus atos. O senhor não acredita em destino, o senhor acredita em consequência dos atos. Sim, senhor. Sim, senhor moço. Sim. E a terceira ideia que o senhor passou a respeito do que prende a pessoa no submundo é a vergonha. Fala mais sobre isso, senhor Tiriri. A pessoa que está no submundo por vergonha é aquela que começou a entrar no primeiro estágio de sair de lá. Porque pelo menos ela já reconhece um erro, mas se envergonha pelo que fez enquanto em vida. E ela ainda está num processo de criar coragem, de se perdoar e de enfrentar os outros. É o medo de ser julgado pelos outros, muito comum em quem julgou a vida inteira. Essa é a vergonha, moço. Vergonha de si mesmo. Quantas pessoas ainda encarnadas não fazem algumas coisas por vergonha, por saberem que no passado fizeram algum erro e hoje elas não têm coragem de enfrentar o erro. Por vergonha elas se escondem. Isso está muito ligado à cultura que existe no mundo de hoje, dos erros e acertos. O que passou, passou. Siga em frente, porque o que passou, moço, nada vai mudar. Não estou falando que você está perdoado, está libertado, está livre. Suas ações causam consequências. Sempre vão causar consequências. Mas o que está feito, nada muda. Não se envergonhe do que você fez, moço. Você quer se envergonhar de algo, se envergonhe do que você deixou de fazer. Não tentar é muito pior que falhar, moço. Quando se diz que Tiriri representa honra e mérito, o que o senhor diria a respeito disso? Ou tem outra coisa que representa a vossa falange? Moço, qualquer Exu, eu bato cabeça, porque todos têm honra e todos têm mérito. Para quem não entende bater cabeça, eu reverencio. Claro. Não existe Exu melhor, não existe Exu pior. Falange de tirirismos, normalmente é uma falange falante. Cordata, que às vezes é necessário. Cada falange, moço, traz uma energia que vai ser necessário para movimentar uma determinada necessidade do público que está sendo atendido, do planeta, naquele momento. Você fala em mérito, ou qual a grande energia de cada falange de Exu, moço, estaria de forma equivocada. Até porque você teria que descer também no nível de saber qual Exu Tiriri. Senhor Exu Tiriri Nonã, Senhor Exu Tiriri das almas, porque todos eles vão fazer cruzamento com todas as linhas de todos os orixás. E o que vai determinar as características dele vem todo esse intercruzamento. Não é uma coisa simples de falar, Exu age dessa forma. Aí, moço, você estaria empacotando tudo. E você também, moço, você tem uma combinação entre entidade e médium. Aquele que aqui nos fala é uma combinação do médium com a entidade. Você pode pegar 30 tiriris, um do lado do outro, todos da mesma falange, cada um vai ter uma atitude um pouco diferente. Porque cada problema vai ser tratado de uma forma diferente.
porque a individualidade tem que ser garantida. Quando entra-se para uma falange, não significa que você tirou todos os seus conhecimentos pregressos e passou a adotar somente o que aquela falange segue. Significa que você se identificou com ela e que você foi aceito naquela falange. E com tudo que você tem e todo o seu conhecimento, você vai atender dentro daquela falange. Claro que sim. Faz sentido, moço? Sim, sim. E quando vocês entram para uma falange, vocês ganham ferramentas da providência divina para efetuar o trabalho? Sim, senhor. Para você entrar numa falange, você passa, digamos assim, por treinamentos, por provas. Você ganha energias, todas ligadas de uma das 7 vibrações que vem do Criador. Com mais uma série de conhecimentos que vem atrelado e com mais os conhecimentos que você já traz de suas várias existências. Sim, senhor. Senhor Tiriri, quando alguém pergunta assim para o senhor trabalha sobre a regência de qual orixá? O senhor responde o quê? No meu caso... Não tem problema, moço, pode deixar aqui. O senhor coloca a mão na chama do charuto e não faz mal para o médium? Moço... Fala um pouco sobre isso, seu Tiriri, abrindo parênteses, porque o senhor falou. O moço ficou curioso agora, né, moço? Nós voltamos no assunto do ego, moço. Ah lá. Há muito tempo atrás, era muito normal as entidades terem que provar que estavam incorporadas. Sim. E você via entidades se queimando com charuto para mostrar que nada aconteceu com o médium. Comer vidro, pisar em chama. A minha pergunta é, para quê? Que serventia? Que serventia tem? O que eu fiz agora foi simplesmente tirar um pedaço do charuto que estava me incomodando. Mas botou a mão no fogo. Nem percebi, moço. Isso é espírito, né? Mas enfim, vocês cobrem o corpo dele com uma certa energia que não permita que nem ele sinta e que nem a queimadura fique, é isso? Exatamente, moço. Entendi. Exatamente. Porque tudo que acontece no seu corpo físico também tem que ser refletido no seu corpo espiritual. Se eu consigo manter o teu corpo espiritual, eu coloco uma nova proteção no seu corpo físico. Isso não significa, e eu quero deixar muito claro, principalmente para quem está vendo, que você tenha que fazer qualquer manifestação para provar que está incorporado. Claro. Eu repudio qualquer tratamento desse jeito. Para mim, como Exu, fica fácil olhar quando uma pessoa está incorporada ou não. Para o médium, é muito simples. Cada um que fique com a sua verdade. Quem é você para questionar o que o outro está fazendo ou não? Para isso eu não preciso queimar, não preciso furar, não preciso cortar. E é muito normal pessoas virem falar com o Exu e quererem testar a entidade. Não só Exu, qualquer entidade. Às vezes vem uma pessoa conversar e começa a testar. Será que ali tem uma entidade mesmo? Quando acontece comigo é muito simples. Eu mando a pessoa embora e falo, volta quando você acreditar. Tenho nada para te provar. Sim. Uau. Se você está procurando prova, está em lugar errado. Se você está procurando amor, você veio na casa certa. Simples. Claro que sim.
Então, o senhor aconselha o que numa casa onde o filho de santo ou os filhos de Umbanda chegam pro dirigente dizendo assim, ó, peraí, aquela lei não estava incorporada, o senhor não fez nada. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas que procuram saber se o irmão está incorporado ou não e fica chateado quando não está? Que ele tem que procurar o problema na vida dele e não na vida dos outros. O senhor pode falar de novo? Que ele tem que procurar os problemas da vida dele e não da vida dos outros. Não está feliz do jeito que eu toco a casa, abre a sua. Simples assim, moço. Eu sou uma pessoa educada, moço. Eu vou orientar esse filho a se preocupar com a situação dele. E vou perguntar para ele que evidência ele tem daquele fato. Porque eu já vi médium, não está 100% incorporado, mas está intuindo fazer um trabalho muito mais bonito do que médium macaco velho incorporado há muito tempo. Como é que você vai questionar a forma que aquela pessoa lida com a mediunidade dela? A preocupação que tem que ter, moço, é qual foi a responsabilidade no atendimento que foi dado. Quando você está atendendo pessoas, moço, quando alguém vem procurar um Exu numa casa de caridade, numa casa de Umbanda, ou um preto velho, estou falando um Exu porque eu sou Exu, a pessoa vem no desespero, a pessoa vem procurar uma centelha de esperança, ela vem procurar um alento. E é isso que você tem que dar para a pessoa. Não estou falando para você mentir, não estou falando para você esconder, mas estou falando que você tem que ter a responsabilidade dos seus atos. Antes de ser Exu, já decimou muito por fazer coisa errada, por alimentar ego. E o aprendizado vem com o tempo, moço. De você saber o seguinte, o que eu vou falar para a pessoa vai ajudar ela de alguma forma. Se não, não fale. Guarde para si. Porque aquela pessoa que veio procurar ajuda, não veio procurar mais problema. Principalmente se o que você for falar ainda for interferir na vida de outras pessoas. Sim. Guia, moço, não está aqui para se adivinhar. Por isso, quando para alguém na frente de Exu e fala, seu Exu, adivinha o que eu estou sentindo? Minha resposta é, volta, sente, pensa um pouquinho. A hora que você souber o que você precisa, você vem falar comigo de novo. Ou seja, a hora que você souber o que você precisa, a hora que você precisa for mais importante aqui no assunto entre a gente. Claro. Moço, isso tem 2 pontos. Um, eu não estou aqui para perder tempo, você adivinha. 2, se você não é capaz de verbalizar o seu problema, você não é capaz de enfrentá-lo. Existe um ponto importante. Uma coisa é você saber que você tem um problema. Outra coisa é você resolver enfrentá-lo. E uma terceira é você conseguir verbalizá-lo. Porque a hora que você verbaliza, esse problema tem um outro tom na sua vida. Já identificou o problema. Você já identificou e já teve coragem de verbalizar. Ou seja, superou. Ela não é a dona psicóloga. Como? É a dona psicóloga sentada aqui do lado olhando. Ou seja, já superou a vergonha, já superou o medo e usou de maneira correta e acertada a opção. Exatamente, moço. E verbalizou, eu quero isso. Porque enquanto eu não ouvi eu quero isso, eu estou interferindo no seu livre-arbítrio. Se fosse tomar iniciativa, claro. Por isso que eu falo para a pessoa, o que você quer, verbalize. Ponha forma
É mais ou menos assim, voltamos no assunto da magia e do pensamento forma. Eu oriento a pessoa em como agir, mas eu quero que ela assuma a responsabilidade, porque senão também é cômodo, né, moço? Tem gente que vem e fala, ó, eu fui lá pedir para o Exu fez, não deu certo, o problema é do Exu. Não é meu, moço. Eu já passei a fase dos problemas. Quem for aí, moço? Claro que sim. O senhor estava para responder qual orixá que rege, o senhor trabalha na regência de qual orixá, daí eu interrompi. Seu Siri, o senhor trabalha na regência de qual orixá? Eu trabalho na regência de Pai Ogum. Certo. E que diferença faz, por exemplo, de um espírito que trabalha na regência de Oxóssi? São duas energias diferentes. Exu, trabalhando com Ogum, está trabalhando dentro da energia da lei de Ogum, que é a execução da lei. É diferente daquele que trabalha na energia de Oxóssi, que está trabalhando na linha do conhecimento. Cada orixá, ele te traz uma vibração diferente. Exu já é a lei. Trabalhar na linha de Ogum, você está trabalhando ainda na linha da execução da lei. E isso, moço, vai mudar também até as características daquele filho que trabalha com determinado orixá, ou que trabalha com determinado Exu, determinada pombogira. Aquilo é que vai falar, esse é mais falante, esse é menos falante. Esse trabalha com essa linha, esse trabalha com outro. E você pode ver uma coisa, moço. Nos atendimentos numa casa de umbanda, as pessoas que vêm para ser atendidas, não interessa se elas escolheram ou se foi distribuído ficha aleatório, elas chegam onde tem que chegar. Isso não seria parte do pré-determinismo? Não, moço. Não. Isso tem a ver com que entidade vai trabalhar que vibração naquele dia. Essa é a organização do trabalho que é feito antes do trabalho começar no astral. Pela lei da sintonia. Pela lei da sintonia. Sim, sim. Semelhantes se atraem. Isso é física. Faz sentido, moço? Claro que sim. E aí, voltando naquele assunto, qual é a pena para um médium que finge incorporação? Seja ele filho ou dirigente. Moço, aquele que finge a incorporação de forma consciente, que existe o consciente e o inconsciente. Ele está alimentando o ego dele, ele vai lidar com isso. Qual é a pena dele? Ele está perdendo uma excelente oportunidade Se libertar. De se libertar, de aprender, de se divertir. Eu falo diversão, porque isso tudo é uma grande diversão, moço. Ele está perdendo. Não é a casa que está perdendo. São os outros que estão perdendo. Ele é que está perdendo. Muitas vezes porque está querendo aparecer. Ou porque está com vergonha de enfrentar. Às vezes você vê pessoas que têm muitos anos de trabalho e chega num dia para fazer um trabalho e a pessoa não está bem naquele dia, mas ela não tem coragem de falar, hoje eu não vou trabalhar. Principalmente dirigentes. E o que vai acontecer com a gira? Nada. A gira vai fluir. Se ele for sincero e honesto e verdadeiro. A gira vai fluir, moço. Tem que ter esse medo. Não, moço.
Cai naquilo que o senhor falou, medo, opção e vergonha. Exatamente, moço. Voltamos à origem de tudo. Claro que sim. E a pena é ficar preso nisso. Moço, a pena dele, ele que vai determinar no momento que ele for se julgar com isso. O que eu posso falar é que ele está perdendo uma grande oportunidade naquele momento. Como eu vou falar qual vai ser a pena dele porque ele fez aquilo? A coisa é muito mais complexa do que você analisar uma situação. Porque eu vou te perguntar o que levou ele a fazer aquilo. Porque existem casas em que a própria casa obriga que a pessoa tenha aquele ato. Porque se a pessoa um dia chegar e falar, hoje eu estou mal, não posso trabalhar, ele vai ser punido pela casa. Aí o que ele faz? Finge. Nossa. Quem eu culpo? Quem criou o ambiente para aquilo nascer. A Pois é, ambientação, moço. claro. Por isso que eu não culpo ninguém. Exu já vê mais adiante. Lógico, moço. Você olha o que levou aquele... A origem. Porque pode ser simplesmente aquele médium que não está devidamente preparado, ou pode ser todo o ambiente que foi hostil e não permitiu que ele fosse sincero. E de quem é a culpa? Do dirigente que não deu a liberdade, do médium que não foi honesto, Dos irmãos que não emanaram amor. da expectativa de todos. Não. Moço, o buraco muito mais embaixo. E daí eu vou além. Imagina um trabalho de umbanda sendo aberto. Você tem uma assistência cheia de gente para ser atendida. Você tem uma casa para trabalhar. Você fecha o dia de trabalho e fala, hoje não vai ter trabalho porque eu tenho um médium que não está bom. Se esse médium for suficientemente treinado, se ele tiver passado por desenvolvimento de forma adequada, e mesmo que ele tenha que fingir, ele vai saber como se comportar. E eu vou te falar que o benefício para quem veio buscar ajuda continua sendo atingido. Qual é a função, moço? Você tem que pensar no contexto de um trabalho espiritual. Se você me falar que ele fez isso num dia de desenvolvimento, aí eu vou realmente ficar preocupado com o indivíduo. Se você falar que ele fez isso num dia de gira, eu te garanto uma coisa, moço, eu venho em terra para ajudar aquele indivíduo, para ter certeza que a assistência, que não tem culpa de nada, saiu com o atendimento que precisava. Ou seja, o senhor passa a intuição, não incorporou, mas falou o que o senhor queria. Exatamente, Ou moço. o senhor fez a pessoa que ouviu e entendeu o que o senhor queria. Exatamente, moço. Claro que sim. Exatamente. Que a boa moço. vontade no final estava ali. E ele não estava fazendo por maldade. Exatamente, Claro. moço. Não se deve julgar apressadamente. Isso é um ponto. Sim. Outro ponto, aí totalmente diferente, é aquele pobre coitado que é covarde e bota palavras na boca da entidade. Aí é outra história. Porque também pode não estar incorporado, mas se finge de incorporado para falar as coisas que ele não tem coragem de falar enquanto ser humano encarnado. Ixi. Como é que o senhor fica nessa hora? Aí, moço, o buraco é mais embaixo, bem mais embaixo. Porque aí você está lidando com uma pessoa fraca de ideia, que não deveria nem merecer incorporar. Manipulador. Porque se você não tem coragem de falar como você, e você tem que ficar botando palavras na boca de um guia, você precisa de tratamento. E não deveria estar atendendo outras pessoas. Por que uma pessoa dessa, que pode estar ouvindo a gente agora, deve reconsiderar e não repetir o erro? Aí é o que nós falamos antes, moço. O que passou, passou. Não tenha vergonha do que passou. Simplesmente mude a partir de hoje. O senhor está ensinando a não E o mudar que eu- por medo, mas por inspiração Moço. para o melhor. Moço, o
que nós estamos discutindo aqui agora é muito comum com dirigentes, o que é muito mais grave. É aquele dirigente que não tem coragem de assumir a função. A função de dirigente de terreiro é uma função que pertence ao ser humano e não ao guia. Se o ser humano não tem coragem de assumir essa responsabilidade, ele não deveria ser dirigente. Não é que ele tem condições espirituais de ser dirigente. Os guias, moço, não interessa qual guia, toca uma gira. As pessoas é que é o problema. Sr. Tiri, eu percebi que o senhor tem uma filosofia de auxiliar a pessoa através do aconselhamento a que ela mude não pelo medo, mas com olho naquilo que pode crescer de positivo a partir do momento que mudou. Exatamente, moço. Porque quando eu boto medo, eu não fiz ninguém mudar. Eu fiz que a pessoa momentaneamente tivesse uma ação diferente simplesmente porque estava com medo. Não porque ela reconheceu que aquilo estava errado. Resumindo, eu não ajudei a pessoa. A hora que eu oriento a pessoa e mostro o que ela está fazendo de errado e ela compreende que aquilo está errado, aí eu tenho uma possibilidade de mudança naquele indivíduo. Lógico que existem aqueles que ainda não estão preparados para isso, que a pessoa está num buraco tão grande que às vezes só o medo vai tirar ela daquela situação. Muito comum em tratamento de viciados. Ou uma pessoa que está numa degradação tão grande, ou um desencarnado no submundo, moço. Um desencarnado que está lá no submundo, não adianta você chegar para ele e falar, olha, que a luz é linda. Às vezes você tem que colocar medo da situação que ele está, para que ele se mexa. Aí a hora que ele se mexer, você começa a dar instrução para ele. Porque às vezes ele está num estado de degradação tão grande, moço, que não adianta você tentar explicar as coisas para ele. Faz sentido, moço? Sim. E agora, trazendo para uma esfera maior, qual que é o papel do Exu dentro do plano da transição planetária? Qual transição planetária, moço? Porque aí você já está fazendo eu assumir que a transição planetária realmente existe. Sim, admitir, né? Claro. Muito bem notado. É ou não é? Sim, senhor. E a transição planetária, moço, ela é a transição individual de cada um. Não é o planeta que tem que sofrer uma transição, e sim as pessoas que vivem nesse planeta. E isso vai levar a uma transição planetária. Que é algo que vocês já fazem um por um. Um por um, moço. Um por um. Por isso tantos terreiros, tantos médiums. Isso mesmo, moço. A unidade faz a diferença no todo. Exatamente, moço. Exatamente. É um trabalho de formiguinha, de você fazer convencimento das pessoas. Porque senão, moço, é só uma mudança de massa. É você pegar todo mundo e falar, agora para de botar branco todo mundo, vamos todo mundo usar preto a partir de hoje. Claro. E o trabalho que tem que ser feito é mostrar para as pessoas o porquê você deveria mudar a cor. O porquê você deveria mudar a sua atitude. Claro. E cada vez que eu mudo uma pessoa, eu causei uma transição planetária. Pode um encarnado pensar assim também? Ou precisa ser Exu para pensar assim? Não, moço, todos deveriam pensar assim. Porque se cada um fizer a sua parte, moço, você muda o seu planeta. E você leva a sua transição. Tem o religioso maior responsabilidade que o não religioso a respeito desses ensinamentos espiritualistas que houve? Moço, não diria que tem mais responsabilidade. Eu acho que o religioso ele tem mais condições porque ele se preocupou em estudar a religião.
Se muniu de ferramenta ali. Ele se muniu de ferramenta. Ele fez o estudo. Ele percebeu que aquilo era importante para ele e ele estudou. O não religioso não tem o conhecimento, não tem o estudo, fica mais difícil. Não significa que um é melhor que o outro. Significa que um optou em estudar a religião, o outro ainda não. Qual religião? Qualquer uma, moço. Não tem religião melhor, não tem religião pior. O que tem são as pessoas que resolveram se aproximar do seu ser maior, que é o Criador, que é a sua luz. Descobriu que existe algo mais na vida do que acordar, trabalhar, respirar, comer e dormir. Parou para pensar que algo maior tem que existir. Afinal, por que um ser humano respira? Por que o coração bate? Quando você pega uma pessoa que morreu, que não tem lesão física absolutamente nenhuma, por que parou? Se não tem algo maior mantendo aquilo tudo funcionando. Pare para pensar, você tem um corpo que funciona. É muito fácil entender, parou de funcionar tal coisa porque tal órgão parou de funcionar. Ou porque teve uma lesão. Agora, e aquele que não tem lesão nenhuma e simplesmente parou? Nossa. Tem algo maior? Aí tem aqueles que param para pensar o que é esse algo maior. Aí chega no algo maior, é o espírito, a alma, a essência, seja lá como você queira chamar isso. E a hora que você estuda e admite que isso existe, aí você vai buscar uma linha de explicação. Aí cada religião vai te trazer uma linha de explicação. Mas todas elas vão te levar a uma resposta, que é o amor divino. Não interessa qual religião. Mas vão te levar a uma explicação de um algo maior. Entende, moço? Sim. Sr. Stili, hoje eu vou contar um caso e vou pedir para o senhor explicar um pouco mais para as pessoas entenderem. Na hora do almoço, eu, conversando mentalmente com o guardião, olhei para as pessoas no bar e eu disse assim, seria por causa, com o meu guardião, né? Seria por causa dessas pessoas que não investem o tempo delas, falando com ele, que o mundo não progride, que a energia mais sutil do mundo, que o amor que se deve colocar no mundo não progride. Se todo mundo fizesse o que eu faço e se preocupasse tanto quanto eu me preocupo com ser útil, será que o mundo não seria melhor? Daí ele me respondeu assim, será que o quanto você se preocupa não é uma porcentagem pequena comparado aos outros que estão mais avançados que você? Então, como os outros olham para você, com essa mesma compaixão, você deve olhar para os outros e cuidar que aquilo que é da sua competência seja realizado. Que já é pouco, mas que seja realizado. Como que cabe no ensinamento que o senhor passou, muito parecido. Como que o senhor ensina isso? Porque ali eu tomei meio que uma lavada, né? O senhor ficaria bravo de tomar outra? Não. Por que você se acha melhor do que aquelas outras pessoas que estavam no bar? Você não é melhor, moço. Sim. Simplesmente você resolveu seguir um caminho diferente. E nem nisso eu faço o que me cabe. Então, moço, esse é um problema muito sério de muitos religiosos que falam, eu sou iluminado porque eu estudo, eu estou num grau acima. Ou não estaria melhor para todo mundo se o outro ocupasse o tempo dele como eu ocupo o meu? Pois é, moço. Só que aí você está querendo que o outro haja como você. O outro é o outro. E achando que eu estou no topo da cadeia, né? Às vezes, aquele outro que está sentado num bar, enchendo a cara, pode ter atitudes muito mais nobres do que um dirigente espiritual ou alguém que se diz iluminado. Nossa, sim, senhor.
se registre que eu estou colocando iluminado entre aspas. De aspas. Porque as pessoas se acomodam no falar, eu sou iluminado, eu sou superior. Quem sabe o mundo um dia vai chegar no meu nível e vai reconhecer o que eu estou reconhecendo hoje. Quem disse que aquilo é certo? A partir do momento que você está julgando quem está do seu lado, moço, você cometeu o maior dos crimes que pode ter. Você julgou. Seu ego trabalhou. O teu estudo e o teu conhecimento alimentou teu ego e começou a te derrubar. Que mais derruba um médium? Que mais derruba um ser que se diz iluminado? É o ego. É o se achar superior, é o se achar diferente. Porque aí eu vou te falar, você está fazendo isso por você ou pelos outros? Sim. Você acha que você vai salvar o mundo, moço? Eu te falo, não, não vai. Se você conseguir salvar o seu mundo, se você fizer isso por você, aí você está ajudando o mundo. A melhor forma de trazer os outros para o que você faz é pelo exemplo de quem você é e não pelas palavras que você fala. Claro que sim. Né? Que se você tem uma potência de 150, o outro tem de 15, mas ele faz 14 e você faz 100, você fez muito mais que ele, mas ele fez muito mais com o potencial dele. Com o potencial dele. Exatamente, moço. E o que ele deixou claro também é que o 150 não é nada de potencial comparado a outros que já estão trabalhando muito mais. Exatamente, moço. Claro. Mas a maior lição que eu gosto de deixar nisso é: não se compare com os outros. Nem para melhor, nem para pior. Né? Nem para melhor, nem para pior. Compare-se com você mesmo. Eu estou melhor agora do que eu estava 1 segundo atrás? Esse é o seu ponto de comparação. A partir do momento que você se compara com alguém, você julgou alguém. A partir do momento que você julgou alguém, você cometeu um erro. O Sócrates disse que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. É basicamente Lógico, isso que o senhor está falando. Basicamente isso. Que assim seja. Você achou que estamos caminhando aqui para os 5 minutos finais? Mas já. De tudo que a gente falou aqui, o que o senhor acredita ser mais importante que as pessoas gravem na memória e no coração e busquem a integração e o cultivo na prática? Viva com amor, mas acima de tudo, ame a si próprio. Respeite a si próprio, não julgue. Isso é o mais importante de tudo. Se as pessoas aprenderem a se preocupar com o próprio umbigo e a viver a sua vida, todos os problemas que nós falamos agora, nessa última hora, teriam sido evitados. Porque o médium que finge porque ele quer agradar alguém. A pessoa que fere em função de alguém. Tudo que nós falamos. A pessoa que sente vergonha, ela sente vergonha do alguém. A pessoa que tem medo, ela tem medo do alguém. E o alguém que essa pessoa tem medo, tem vergonha é ela mesma. Só que ela não reconhece isso. Esse é o inimigo mais difícil que você tem de identificar. Que é você mesmo. E que, acima de tudo, você tem que aprender a trabalhar como seu aliado, com amor, e não como um inimigo. Reconheça quem você é. Assuma. Não tenha vergonha, não tenha medo de se mostrar. Mas faça isso na frente do espelho antes de se mostrar para os outros.
Falar, esse sou eu mesmo. A hora que você fizer isso, moço, você fez uma mudança planetária. Algo mais, moço? Seu Exu, antes do senhor ir embora, até para deixar registrado para as pessoas que vão assistir, extraordinariamente nós não estamos na casa onde o médium do senhor trabalha com as suas firmezas, certo? Certo, moço. Hoje o senhor está na casa de qual Exu? Hoje estou na casa do senhor Exu Tranca-Rua das Almas, que está aqui do meu lado me assistindo. Pois é, o seu Tranca-Ruas, ele é dono dessa casa e ele incorporou até um pouco antes do senhor vir, ficou presente em silêncio durante todo esse diálogo. O senhor sente isso como uma forma de respeito, sabendo que ele que é o dono dessa casa? O senhor vê isso uma coisa que acontece pouco entre os humanos? Moço, Faça uma lição dessa atitude. voltamos ao assunto do ego. Para Exu, não tem o dono dessa casa. Da mesma forma que eu trabalho na casa dele, ele trabalha na minha, sem restrições nenhuma. Porque nós trabalhamos juntos no astral, moço. Esse negócio de sou dono da casa, não vou na casa de um, não vou na casa do outro, é ego do ser humano. É entre médiums. Isso é ego de ser humano, moço. Sim. Que firmeza eu preciso ter para incorporar, a não ser eu mesmo e tudo que eu tenho no astral. Nada de firmeza material vai ser mais forte a firmeza que eu posso colocar no astral. Uau. E se a minha firmeza não está neste local fisicamente, Sim. ela foi feita com objetivo espiritual. Ou seja, em qualquer lugar que eu tiver, moço, ela está junto comigo, porque ela foi feita com amor. Ela foi firmada no astral. Então o físico é irrelevante. O moço tinha até perguntado da roupa de Exu também. É a mesma coisa, moço. Sim. Eu gosto de trabalhar com roupa, moço. Gosto. Acho divertido. Faz bem pro ego do burro. Para mim, do jeito que tiver, tá resolvido. Claro. Já me perguntaram, mas que tipo de marafa o senhor tem que tomar? Eu falo aquele que tem álcool. Aquele que tem álcool? Não tem marafa, põe qualquer coisa. Que charuto o senhor fuma? Que queima, eu preciso do tabaco, da erva mágica para manipular. O burro pode até ter preferência de um ou de outro. Pro astral, moço, Claro que sim. pouco interfere. E se o senhor autorizar, e se for da vontade do seu Tranca-Ruas, o senhor permite que eu também peça uma palavra final dele no vosso diálogo? Vai ser um prazer enorme. É pra mim, moço? Seu Exu. Mas o diálogo é dele, não é meu? Por isso, mas dá uma mensagem Moço, final. por favor. Uma mensagem, seu Tranca-Ruas. Como é que foi isso no astral? Aqui estamos na vossa casa, o senhor Tiriri foi permitido pelo senhor falar na vossa casa até antes do senhor. Como é que é essa amizade, esse companheirismo, essa camaradagem que às vezes a gente não vê na Terra? Isso que está acontecendo agora não é à toa. Isso já estava programado no astral. Sim. Quem tu carrega, moço? Seu Tiriri. O que foi falado para você quando o meu cavalo te ligou? Ele ligou, né? Essa caixinha que vocês colocam nas orelhas. Sim. E disse: o seu Tranca-Rua pediu para que você viesse. Sim. Que o moço que está do teu lado, o seu Tiriri, falou para você? Que pode fazer acontecer. Ô moço, nada é por acaso. Sim. Demorou todo esse tempo. Ele falou, chegou o momento.
Até para combinar no momento que estivéssemos todos juntos. Com certeza. Até para... Combinar um momento onde pudéssemos estar todos juntos. Realmente, porque o vosso aparelho não é daqui, veio por uma ocasião específica. Está entendendo, moço? Sim. Isso é tudo programado. Agora volta ao que você me perguntou antes. Para a gente aprender como que, e até começar a agir mais igual vocês agem, como funciona essa amizade em termos de camaradagem para a fabricação de algo útil. Você está Entre com vocês e Alzheimer, Exu. moço? Eu não lembro direitinho, né? Como é que eu perguntei. Faço de Ô, novo. moço, eu não vou falar palavrão. Uma vez foi lhe dito, no astral, cada um tem sua função, moço. Um segura a madeira, outro prega, outro martelo, outro arrebite. Tu lembra disso? Sim. Te lembra algo desse tipo? Claro que sim, senhor. Foi trancar a rua que falou. Outro mesmo. Ô, moço, no astral todo mundo é amigo, todo mundo é compadre. Tem umas pombagiras, umas comadres. Tudo se conversa. Sentam, proseiam. Isso de um Exu não gosta do outro é médium, é ego. Isso destrói não a nós, mas a vocês mesmos, o ego. Aí volta a primeira pergunta. Mas não é? Primeira pergunta que me fez sobre por que Exu é tão mal visto. Sim. Por causa de médiuns que ficam colocando palavras na boca de Exu. Eu não posso atender nessa casa, eu não posso incorporar fora do meu chão, eu não posso fazer isso. Eu vou com o meu menino, aonde ele for. Eu estou ao lado dele, na frente dele, sempre. Ele vai em outros cantos, nós vamos embora. Trabalhar. Vai de branco, não vai visitar a casa do teu irmão? Vocês não são todos irmãos? Qual o problema? Já trabalhei na casa do Tiriri e da Mulambo. Não tem problema nenhum. Já fui em outras casas. O médio vai, vamos embora, vamos trabalhar. Agora. Soldado um terreiro. Agora, vem falar que não pode, que é briga, dá um pra mim aí. Vai falar que os compadres não conversam. Tá aqui Tiriri em terra. E a Mulambo tá do lado dela. Pra dizer se isso aqui já não tinha sido programado fazia tempo, moço. O que te acompanha pode até te orientar aí do lado. Que isso já foi programado faz tempo. Claro. Agora, a ocasião, né? A ocasião. Como é que foi para o senhor ficar, depois de estar em terra, o diálogo inteiro ali em silêncio, acompanhando? Ô, moço. Ô, silêncio, não estava. Ô, moço. Temos respeito uns aos outros. Eu estava fazendo o meu trabalho, cuidando da casa, cuidando para que não entre ninguém que não tenha que entrar. Estava com entidades da linha de Tiriri nas encruzas que cercam. Estava. Foi bom botar pra dentro, quem não deixa ela fora. Bota pra fora. Eu trancar ruas, dá uma volta lá fora. Eu vou botar pra dentro, Quem não for deixar lá fora. E é isso, moço. Claro, Exu. Eu estava trabalhando. Enquanto o compadre estava falando, passando ensinamento, Sim.
Eu tava respeitando o... Respeitando, claro. Não é momento dele? Deixa ele trabalhar. Deixa ele passar o que ele sabe. Agora, eu tinha que fazer a minha parte, moço. Isso pra vocês é tão óbvio, né? Tão natural deixar o outro Ah, fazer moço. a dele, eu fazer a minha. É a simplicidade. É. Eu não venho trabalhar na Umbanda, moço. A Umbanda não é simplicidade? Sim. Não é humildade, não é caridade? Mas por que eu vou ter que ficar me metendo num negócio que não é meu? Deixa ele trabalhar. Sim. Deixa ele falar. Existe uma confiança mútua, moço. Exato. Entre os guias. Ô moço, tu vai ficar mexendo essa porra aí. Pois é. Vai pular, não vai pular. Que coisa. Ô moço, isso aí registra o que está acontecendo, isso, moço. Tudo. É uma Tanto que o moço vai na minha casa, faz trabalho com toda a liberdade do mundo. Ninguém fica olhando, ninguém fica acompanhando para saber se ele vai fazer coisa certa ou errada. Sim. Chegar na minha casa e falar, quero ir na trunqueira, a porta da trunqueira está aberta. Olha. O que tu fez hoje aqui nessa casa, moço? Fala. Realmente. Qual é a casa que tu foi que abriram aquela merda? Abriu lá a trunqueira. Outras casas fizeram. Já tive o prazer de ter meu amigo Tranca-Rua trabalhando dentro da minha trunqueira. Dentro? Ué. É porque vocês em espírito se conhecem, né? O médium não tem que ficar receoso. Sim, moço. Sim, moço. Trunqueira é um ponto de força maravilhoso numa casa que se tem um respeito enorme. Agora, se eu for ter medo de quem entrou, colocou alguma coisa lá, para que serve aquilo? O senhor está querendo dizer que tem gente que tem medo e não precisa? Moço, tem gente que tem medo. Não precisa. Muito não precisa. Não deveria. Não deveria. Essa é a palavra melhor, moço. Muito obrigado. Porque se vem alguém para agir com maldade, a maldade vai ser repelida. Porque eu estou abrindo a minha porta por amor. E com amor, nada pode. Simples, moço. Trabalhe de forma simples. Caramba. Ô moço, Sim. entenda. O cavalo pediu para que você firmasse lá, porque eu mandei. E eu disse, deixe ver. Sabe por quê, moço? Porque eu confio muito em quem lhe acompanha, pois é meu compadre de longos tempos. Sim, sim. E eu acho que você já sabe, mas se não sabe, eu repito. Você também carrega um da minha falange, moço. Sim. Seu tranca dá 7 em cruza. Então. É à toa que você veio para o dia de amanhã? É, moço? Não, jamais. Nada é à toa. Que assim seja. Agradeço a eles. Que assim, muito obrigado a todos. Algo mais, moço? É isso, gostaria muito de agradecer a vocês todos por esse estudo que tivemos com vocês e por tudo que foi realizado para que ele acontecesse. Algo, moço. Agradeço os gratidão teus. eterna pela divulgação que o moço está fazendo. Espero que isso, que é o meu humilde pensamento, não sou o dono do conhecimento, nem o dono da sabedoria, mas que isso possa tocar no coração de alguém de forma positiva. Se um for tocado, moço, meu trabalho está feito. Gratidão, moço. Gratidão. Repete o que você falou para mim do início, moço. Eu tenho Alzheimer. Eu tô vendo. Justamente o que o senhor fala, eu já falo. Eu vou te falar, moço. Me ajuda aí. Eu vou pedir a quem estiver acompanhando esta conversa
para que preste atenção nas suas atitudes do dia a dia e mude seu comportamento, pois vocês serão cobrados, mas não é cobrado por mal, Por punição. é aprendizado da vida. Sim, Senhor. Eu vou aproveitar que o Preto Velho está aqui do lado passando. Eu não costumo falar, mas é uma desgrama que eu tô parecendo Preto Velho, que fica falando coisa boa, bonitinha. Então siga o conselho do Preto Velho chamado Pai Joaquim de Angola. Vai e dá um abraço em quem você acha que deixou de falar contigo por maldade, pois quem escuta é porque tem os ouvidos. E parem de escutar coisa que as pessoas falam e tomem suas decisões e tirem as suas conclusões antes de agir. É esse o meu recado que eu tenho, moço. Serviu, moço? E a pessoa que ouviu estiver pensando assim, ele não estava falando comigo. Que conselho? O senhor não estava falando com ela diretamente. Que conselho o senhor dá para ela? Pare de julgar. Fugir, né? Vai. Não julgue, não fuja. Sabe, moço? As coisas que Exu fala, às vezes dói, mas é para aprender. Para o Exu. Salve seu tranca-rua. Salve quem te acompanha, moço. Que assim seja. Salve a falange de Exu Tiriri. Muito obrigado. O ego é o seu grande inimigo, moço. Mas é o ego que te mantém vivo. Não estou aqui sugerindo que você se livre do seu ego, porque enquanto ser encarnado, você depende 100% dele para sobreviver nesse mundo. E é necessário que você tenha o ego, para que você tenha a opção do certo e do errado, para que você mantenha o seu livre-arbítrio. Ou seja, não é uma batalha contra o ego, e sim é você aprender a controlar o seu ego, domá-lo, saber como usar. Isso sim é evolução. Ou como diz os outros lá, né? Iluminação. Exu é o poder de execução. Exu não vai interferir no seu livre-arbítrio. O diabo está em cada um, moço, ao mesmo tempo que Deus está em cada um. Por que uma pessoa dessa que pode estar ouvindo a gente agora deve reconsiderar e não repetir o erro? Aí é o que nós falamos antes, moço. O que passou, passou. Não tenha vergonha do que passou. Simplesmente mude a partir de hoje.